Hoje a gente vai fazer uma live com a Rafaela Assad Bessoussan. A Rafa tem 20 anos, ela é produtora de conteúdo no Instagram do stand da Rafa há mais de 2 anos. Ela produz conteúdo super interessante sobre livros, filmes, cultura em geral. Em janeiro desse ano ela foi para Cambridge, ela ficou 3 semanas lá e ela vai contar pra gente como que foi a experiência dela. Menina que já viaja com a gente há muito tempo, né, Rafa? Eu tô contando um pouquinho Sim, aqui de sim, você. As nossas famílias se conhecem já há algum tempo, você estudou na mesma escola do meu filho. E sim. tem também essa honra, né, que vocês nos concedem todos os anos, que é de viajar conosco durante as férias. Então a gente tem a honra aí de programar as viagens da família toda durante as férias. E a gente teve essa grata surpresa esse ano, que foi o seu intercâmbio. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, Rafa, como que foi a escolha do destino, a escolha da escola, como que foi esse momento pré-intercâmbio? Bom, primeiro de tudo, boa noite para quem está assistindo. Boa noite, Gil. Bom, a escolha do país foi muito fácil na hora de pensar assim. Eu sempre quis muito conhecer a Inglaterra, no geral, era assim um sonho desde não sei quando. Parece que eu sempre quis conhecer a Inglaterra no geral. E eu fiquei na dúvida se eu ia para Inglaterra ou se eu ia para Califórnia. Mas quando eu vi a oportunidade de ir para Inglaterra, eu não pensei 2 vezes. Eu pensei, nossa, vai ser realizar o sonho da Rafa de 10, 9 anos de idade, então eu tenho que ir. Então foi assim mais ou menos que eu escolhi o país. A cidade, Cambridge, foi, assim, um pouco fácil, porque o meu pai fez intercâmbio há 30 anos atrás, e ele foi para Cambridge, e ficou 2 meses lá. E, assim, eu cresci ouvindo histórias dele sobre o tempo que ele passou lá. Então, quando eu vi as opções das cidades, apesar de, sinceramente, eu queria ir para todas, eu vi Cambridge e eu falei, não, vai ter que ser Cambridge, porque eu quero muito conhecer esse lugar, sabe? Todas as histórias que eu sempre ouvi. Eu sempre gostei muito de assistir vídeo de intercâmbio no YouTube, assim, desde pequena. Então, assim, acabou que com isso eu conheci várias empresas e vi mais ou menos o funcionamento de várias. Aí a gente também tinha a questão do intercâmbio, né, Rafa? Você entrou em Sim. contato com a gente foi conversando. E aí chegamos no destino. Eu também fiz o meu intercâmbio em Cambridge, sou apaixonada pela cidade. Então, assim, tem muita história boa para contar. E Sim. aí, Rafa, me conta assim, porque às vezes, o que os alunos ficam em dúvida, né? Já escolheram o destino, já escolheram a escola. Aí muitos ficam inseguros nessa questão do trâmite de aeroporto, de voo, de fazer a viagem sozinho, de pegar transfer, de chegar na residência. Como que foi isso para você? Como que foi o momento da preparação da viagem, a mala, tudo? Vamos por ordem, né? Vamos Vamos. preparar a mala primeiro. Me conta como é que foi a preparação psicológica, a preparação da mala. Depois você me conta como que foi esse trajeto de aeroporto e essas coisas até chegar na casa, na residência onde você ficou. Olha, a preparação psicológica, eu sempre fiquei falando assim, eu sempre quis fazer intercâmbio, eu sempre fui muito assim, do mundo, como diz a minha mãe, então assim, eu sempre abracei muitas as coisas que eu fazia. Então eu pensei que eu não ia sentir nada, sabe? Tipo assim, eu só vou viajar e vou voltar. Foi dando, tipo assim, 2 semanas pra eu viajar, eu fui ficando meio nervosa. Eu fui falando, meu Deus do céu, isso agora assim, não é um sonho, é real, eu vou viver o que eu vi as pessoas no YouTube vivendo. A ficha foi caindo. E eu acho que a ficha não caiu até hoje, por completo, pra falar a verdade. Pra mim ainda parece que tudo isso foi uma realidade paralela. Sobre a mala, foi complicado. Eu fui no inverno, lá tava muito frio mesmo, assim. Eu lembro de olhar no celular a temperatura e olhar, tipo assim, hoje vai fazer 3 graus, tá calor. E eu aqui pensando, nossa, 3 graus, enfio um tanto de roupa de frio. Mas acabou que deu certo, assim, na hora de fazer. Eu acho que fazendo com antecedência fica tudo mais tranquilo, né? Você consegue ver Exatamente. E tem que se o que é preparar. necessário, o que não é. Sim. E vocês também me deram muito apoio com uma lista do que era bom A levar, reunião itens essenciais. pré-embarque, né? Sim, sim, então ajudou muito. E o deslocamento, assim, ele foi muito tranquilo. Tinha sido a minha primeira viagem de toda sozinha. Eu já tinha viajado outras vezes, mas com amigos, e enfim. E eu fiquei muito tranquila, assim, foi tudo muito organizado. O transfer que me buscou no aeroporto, porque no meu caso, eu cheguei por Londres e tive que pegar um carro até Cambridge. Uhum. Tudo muito organizado, foi muito fácil achar a empresa no aeroporto. Tava todo mundo com a mesma blusa, só que rosa. Era um monte de gente de rosa, era bem fácil de identificar. E assim, foi tudo muito tranquilo. O próprio motorista também muito atencioso. No meu caso, a gente pegou a estrada, né, de Londres para Cambridge de noite, mas assim, muito tranquilo. Não tem problema nenhum a respeito do transfer, nada assim a reclamar. Realmente é muito organizado. Então, tá ótimo. E aí, você fez esse trajeto de carro, né? E Sim. aí chegou na residência estudantil. Me conta como que foi a chegada na residência estudantil e como que é o quarto, como é que é viver lá, como é que é comer na Inglaterra, né? Porque na residência Olha, estudantil não tem alimentação incluída. é, Então, você tem que se virar desde o café da manhã até o jantar, é. né? Então, me conta um pouco disso. Bom, a chegada na residência foi engraçado, porque você vê em foto e tem bem cara daquela residência europeia, aquela coisa meio antiga, mas lá, a minha, era tudo funcionava por tipo um taser magnético. Então eu cheguei lá e eu não consegui abrir a porta pra entrar. Eu fiquei meia hora assim na porta e nada, até que chegou um menino, ele abriu a porta pra mim. Aí eu falei, obrigado, eu acabei de chegar e não sei o quê. Aí ele, da onde? Eu falei, do Brasil. Aí ele, eu sou brasileiro também.
eu te mostrar o lugar. Legal! Aí foi o meu alívio, porque eu tinha acabado de saltar, então eu saí de São Paulo, calor, pro frio, eu tava com, assim, tava com casaco mais pouco, né? Eu não tava vestida pro frio. Então, assim, quando ele abriu a porta pra mim, foi a glória. Eu só entrei. Aí ele chamou o responsável pela residência. Ele me levou até o meu quarto, meu prédio, essas coisas, assim. Muito organizado. O quarto tinha tudo. Armário, banheiro, tudo muito organizado. Tinha mesinha no seu quarto? Sim, sim. Tinha, né? Tinha Então, mesinha. vamos falar um pouquinho do seu quarto. É um quarto simples, não tem televisão, né, Rafa? Não tem. Então, é importante a gente frisar isso. Mas eu vou ser sincera, a TV nem faz falta. A gente nem precisa. Mas o que acontece? Como a gente sai do conforto da nossa casa, é importante a gente frisar isso, porque às vezes a pessoa acha que ela vai encontrar, né, uma mesa grande, uma cama enorme, um armário, uma mesa, um monte de coisa. E na verdade não é, são coisas simples, mas confortáveis, que você vai passar um tempo ali, vai dormir, né, vai ter sua vida ali. Mas são coisas simples, né? É uma acomodação simples. Sim, e também tem uma cozinha que você divide. Cada cozinha divide em 6 pessoas. No caso, tinha 2 cozinhas por andar. Aí quem ficava do lado esquerdo ficava com uma, quem ficava do lado direito ficava com outra. Era mais ou menos assim, lá. E, assim, super organizado. Quando eu cheguei lá, já me falaram, ó, sua geladeira é essa, sua prateleira é essa, seu armário é esse. Aqui tem isso aqui, tem louça, tem talher, tem tudo pro que você precisa fazer. Me ensinaram a ligar o fogão de lá, ligar o micro-ondas, que eu apanhei pra aprender a ligar o micro-ondas de lá, de passagem. Tudo assim, diferente. É tudo diferente. E foi mais ou menos isso, assim, a chegada. E o que eu achei legal, assim, foi que eu cheguei de noite. Eu tava só com o café da manhã que me deram no avião. E eu tava morrendo de fome. E aí eu perguntei pro menino que tava me dando tour pela residência, aonde tinha o primeiro lugar pra se comer. Porque eu ainda tava com essa... A gente sai do Brasil, mas ainda tem muito essa questão de segurança, né? De, tá horário, não sei o quê. É melhor mandar na rua, esse tipo de coisa. Aí falaram pra mim, atravessa a rua, vai ter, tipo, uma praça de restaurantes. Aí eu não tava acreditando, eu tava tipo assim, vai ser igual o logo aqui de Mineiro, que é uma vida andando, provavelmente. Eu atravessei a rua, tinha, tipo, um complexo gigante, lotado de coisa. E lá tinha o mercado que eu comprava minha comida todo dia. Tinha padaria, tinha restaurante, tinha cinema, tinha boliche, tinha casa de show. Tinha tudo ali. Sensacional. E a minha residência era a 9 minutos andando da escola. Nossa. Então, eu tinha tudo ali. No fim, o meu dia sempre terminava nessa praça cheia de coisa. E eu podia dormir até mais tarde, porque era só uma caminhadinha de 9 minutos, super tranquilo. Ainda tinha a opção de pegar bicicleta, se quisesse, né? Eu tenho amigos que andaram lá de bicicleta e de patinete. Mas assim, eu fiz tudo a pé. Isso que eu ia te perguntar. Como que você fazia os passeios? Ia para os outros lugares? Você ia tudo a pé? Você comprou aquele ticket? O ticket do ônibus? Isso. Então, eu conseguia fazer tudo a pé. Então, eu achei que não valia a pena comprar o ticket. Mas, o ônibus que dava, tipo, que parava perto da minha residência pra eu voltar, ele custava 1 libra. Então, era eu, tipo, entregar a moeda pro cara e me entregar um ticketzinho e só. Eu fiz a conta, valia muito mais a pena do que, tipo, comprar o cartão, porque eu conseguia mesmo fazer tudo a pé. Tipo, eu tenho amigas como que era que ficaram mais longe. na cidade? Você se sentia segura? Ou se você ficava amedrontada com alguma coisa? Se era muito distante? Se era muito complicado? Me conta isso, porque foi uma coisa que me chamou a atenção e que eu fiquei encantada. Olha, eu nunca me senti tão segura em toda a minha vida. Verdade seja maravilhoso, né? É uma segurança, assim. Eu acho que o nível de segurança lá chega a ser assustador pra gente. Eu lembro de 2 cenários muito específicos. Da minha professora lá, falando comigo, quando ela descobriu que eu ia viajar, que eu ia pra Londres sozinha, ela falou comigo na minha cabeça o dia inteiro. Toma cuidado, você é uma jovem, não leva passaporte, não leva isso, não leva aquilo. A mulher fez o terror na minha cabeça. Aí tinha uma menina do meu lado, mexicana, ela virou e falou assim: a gente é da América Latina. Relaxa, não é nada disso que ela tá falando. E aí você chega na cidade e você fica sempre com aquele medo inicial, tipo assim, quando eu não tem que eu não conheço. Sim. Se Londres eu achei seguro, Cambridge 1000 vezes mais. Eu lembro também de uma vez que eu saí, lá tem muito aqueles pubs, né, que serve bebida, café da manhã, almoço, jantar, tudo possível. Eu lembro de uma vez que eu saí com uns amigos meus, e aí eu falei que eu ia voltar até 10 horas da noite, porque eu tava preocupada com o horário. Foi, tipo, um dos meus primeiros dias lá. E aí um menino da Alemanha virou pra mim e falou, tipo assim, aqui você não precisa preocupar com isso. Porque na hora que você for pegar o ônibus, todo mundo vai pegar. Não, e eles fecham e te avisam, eu vou fechar. Você pede a última aí, que aí vai todo mundo no último ônibus, né? Sim. Mas assim, foi um nível de segurança, pra mim, assustador. Especialmente como eu tava no inverno. E lá escurecia 4h30 da tarde. O dia é muito pequeno, o dia de luz é muito pequeno. E você consegue fazer tudo, assim. Tinha uma festa que a escola sempre divulgava, essas coisas, que acabava 2 da manhã e tinha amigo meu voltando de patinete na rua. Não tava aquela rua lotada, mas assim, tá seguro pra você andar. Isso pra mim foi uma coisa assim, assustadora. Eu acho que é o que eu mais sinto falta. É o que eu mais sinto falta, com certeza. É muito legal. Eu voltava também, na minha época também tinha uma boate lá, que funcionava até mais tarde. E eu voltava a pé também da boate. Então, assim, eu ficava, gente, como assim? A gente vai voltar a pé? Né? E tinha os que voltavam de bicicleta também. Então, assim, é muito legal. Sim. O deslocamento lá é muito tranquilo, né, Rafa, na cidade? Sim, não, é outro universo. Né? Sim. Tudo é mais fácil.
E me conta uma coisa, o que você fazia aos finais de semana? O que você fez de legal? Onde você ia? Porque o que acontece? As pessoas, quando vêm, falam assim, ai, gente, nossa, no período de férias eu vou ficar fazendo intercâmbio, vou ficar estudando. Como que eu vou aproveitar? Eu falei, gente, você vai aproveitar o tempo todo, inclusive quando você estiver dentro da sala de aula. Então, conta um pouquinho pra gente como que são as aulas e como que são o seu tempo livre. Como que é o seu tempo livre? Bom, quando você chega na escola, no primeiro dia, você faz um teste, que você já começa a fazer no Brasil, você termina lá com a parte falada, e eles colocam um nível, e até o fim do dia, eles lançam o seu horário de aula. E é um horário que, assim, segunda você vai ter aula de manhã, na terça você vai ter aula de tarde, um dia você vai ter aula o dia inteiro, um dia você vai ter aula de manhã, um dia você vai ter aula de tarde. É bem espaçado, assim. E aí, o que eu fazia era, eu ia pra aula, e logo depois já ia direto pro passeio. Basicamente, na minha residência, eu parava pra dormir e tomar banho. Até a própria cozinha mesmo eu usei pouco, sendo muito sincera. Saía e fazia tudo direto, e aí tinha dia que eu falava, eu tô na escola, aí eu quero ir, sei lá, pra um museu tal. Aí eu saía, olhava o horário, sempre olhava o horário, né? Especialmente porque eu tava no inverno, então as coisas fecham mais cedo. Olhava o horário e ia. E aí, durante a aula, você via muita gente falava, tipo assim, o que você vai fazer hoje? Você falava, eu vou em tal lugar. Eu vou com você. E no fim, você tinha uma companhia, pegava o ônibus ou ia a pé e ia. Por exemplo, nos meus dias de aula de tarde, meus horários batiam com o de uma amiga minha da Alemanha. E a gente combinava toda manhã de fazer alguma coisa. Nisso a gente fez caminhada, tomou café da manhã, foi no Jardim Botânico, foi num dos colleges da Universidade de Cambridge. Legal. A gente conheceu um tanto de coisa. Só nisso de dia mesmo, assim, esse pedacinho. Dos intervalos, né? E no fim de semana, um fim de semana que eu fiz 2 dias de viagem com eles, eu fui pra Londres. Assim, eu parecia uma criança. Parecia que eu tava na Disney. Apaixonou, né? Nossa. Eu acho que é o sonho de qualquer pessoa que já quis ir pra Inglaterra, pisar lá. E eu fui pra Brighton, que não era uma cidade que inicialmente estava nos meus planos de ir. Só que eu cresci lendo uma série de livros, que foi a série de livros que me tornou leitora, em que a menina faz um intercâmbio em Brighton. Então tinha que ir lá. Eu tinha que ir lá. Eu vi que tinha oportunidade, eu falei com uma amiga minha, eu vou. Se você não for, problema. Eu vou. E aí, no fim, ela foi também, e aí a gente aproveitou e eu fiquei encantada. E no outro fim de semana que eu fiquei lá, porque eu fiquei 3 semanas, né? Então, dava mais ou menos 2 fins de semana inteiro. Eu fui pra Stratford, que é a cidade do Shakespeare. E eu fui pra Warwick, que é lá perto, você faz tudo no mesmo dia. Que é uma cidade que tem um castelo, assim. Não sei nem explicar, parece que você tá dentro de um filme da Barbie. Que legal. Aqueles filmes medievais. A sensação é essa, assim, é lindo. Nunca andei tanto na minha vida. Assim, meu tênis voltou destruído de lá. Mas maravilhoso. E eu fiz algumas vezes, algumas vezes sozinha, no caso, tanto no fim de semana quanto durante a semana mesmo, em intervalo de aula, essas coisas. Eu fui e voltei de Londres, porque eu apaixonei pela cidade, então. E aí, como que você fazia esse trajeto? De trem? Bom, eu fazia de trem. O trem, perfeito. Assim, funciona, que é uma beleza. E o horário, Rafa? Outra coisa do horário britânico, é inacreditável, né? Uma pontualidade. Na hora você fala assim, gente, não tá vindo, não vai vir, não vai chegar nesse horário. Aí você olha, falta 10 segundos, aí ele aponta. Você fala assim, não acredito. Eu lembro de uma vez que foi quando eu peguei meu primeiro trem, né? Lá, fui sozinha. Eu já saí da aula de manhã, eu ia pra Londres, ia voltar. Aí o horário, lá você compra o ticket, e se você quiser ir voltar no mesmo dia, você compra o ticket que te permite pegar o trem no horário que você quiser. Então eu tava tranquila, assim, eu não tinha um horário fixo. Mas eu decidi lá o horário que eu queria ir, e era tipo assim, 12:14. Eu falei, 14? Por que não 15? Que horário é esse, né? Olha, o trem chegou 12:10, 12:14 ele já estava andando. Nunca vi isso na minha vida. É inacreditável. Uma pontualidade assustadora de falar, tipo assim, de aparecer no painel, vamos chegar no lugar, 1:02. 1:02, você tá pisando no lugar. Você tá descendo na plataforma. O Rafa, e me conta sobre o metrô de Londres. Você que foi lá a Londres e que também não tinha andado de metrô, né? Eu já tinha. Assim, eu já tinha andado de metrô, mas, assim, eu conto que a primeira vez andando de metrô é diferente, porque as outras vezes que eu tinha andado, meu pai olhava pra mim e falava onde tinha que entrar, onde tinha que sair, então basicamente não tinha que fazer nada. E eu sempre fui muito ruim de olhar mapa. Direção, e aí tem mapa essas dentro coisas. do metrô, né? E assim, antes de sair, né, daqui do Brasil, eu tinha estudado o mapa do metrô. E aí eu tinha visto que tinha uma linha principal, a Piccadilly, que tudo que eu queria fazer passava por ela. Então dava pra fazer tudo por ela, ou então pegar uma linha ou outra mais rápida, mas assim, tudo meu era baseado nela. Quando eu cheguei lá, só que essa linha passa tipo, por quase Londres inteira. Então não é assim, não é uma coisa reduzida. Quando eu cheguei lá e eu vi a quantidade de lugares que ela passava, eu falei, cara, ferrou, porque eu vou ter que saber pra qual lado andar e tal. Tem bonitinho lá explicando aonde entrar, aonde pra cá, aonde pra lá. Eu achei super prático. Comprar o ticket também foi super. Você chegou a ficar perdida, Rafa? Não, né? Não. Assim. Perdido total, não, né? Mas assim, não, meio sem mas saber eu acho onde que assim. Eu acho que nessa viagem eu aprendi a me localizar. Porque era tudo com o Google Maps aberto. E uma segurança que você não precisa guardar o celular na rua. Tá todo mundo andando com o mesmo celular que o seu, se não melhor. Tá com ele na mão. E andando por ali. E eu só cheguei a me perder uma vez que eu fui parar perto de um estádio de futebol.
Eu não tava totalmente perdida. Só que eu saí do metrô, era pra virar à esquerda e virar à direita. Nossa. Aí eu tive que dar a Tá bom, ficou volta. perdidinha só. Não foi muito Foi perdida. assim, foi bem tranquilo. É. E assim, uma coisa que eu achei legal, assim, a experiência, um dos dias que eu fui pra Londres era um dia de um jogo clássico de lá. Era o Arsenal contra alguém, eu não entendo muito de futebol. Mas eu entrei no trem pra poder ir de manhã, eu assisti um musical e ia voltar tudo no mesmo dia. Eu e um amigo, a gente ia pegar o mesmo trem, ele ia fazer um negócio, eu ia fazer outro. Eu tive que ir em pé. 45 minutos, porque não tinha lugar no trem. Isso eu achei estranhíssimo, porque tinha placa de todo tamanho, tipo assim, não pode ficar em pé. E tava todo mundo em pé. E eles começavam a cantar o hino. Assim, eu acho que Isso. assim, brasileiro é apaixonado por futebol. Inglês entra em segundo lugar fácil. Eles cantavam. E eu lembro que, assim, esse meu amigo, ele ia no jogo. E a gente tinha combinado de voltar junto pra Cambridge, porque o horário ia bater mais ou menos o mesmo, eu ia esperar um pouquinho. Ia ser uma coisa básica. Quando eu saí do teatro, ele me ligou. Volta agora. Volta agora, porque vai ganhar. Vai ficar uma loucura. E eu não vou conseguir sair daqui. Mentira. E ele não conseguiu sair de lá. O povo é muito louco com futebol. Eles são loucos com futebol. Um jogo quando eu tava num pub. E foi, assim, surreal. O povo comemorando e bebendo. Assim, eles ficam muito doidos. Eu acho que quando assunto é futebol, a gente se iguala a eles. É verdade. Eu não entendo nada, mas assim, pra quem gosta de futebol, aquilo ali é tudo. É, verdade. Rafa, e me conta uma coisa. Você já foi pra lá com um nível de inglês muito bom. Sim. Então, isso te ajudou. Você, com certeza... eu quero saber uma outra coisa também. Você encontrou um brasileiro lá logo quando você chegou. E como que é a quantidade de brasileiros na escola? Tem muito brasileiro ou não? Eu acho que é uma quantidade ok, sabe? Porque, por exemplo, quando eu fui, tinha uma excursão de 50 argentinos de 16 anos. Fora os outros argentinos, normais da escola. Então, era muito argentino. E sabia que entre eles, se você quisesse entrar naquele mundinho e só falar espanhol, você ficava lá. Aí não precisava falar um inglês que fosse. Você tá no seu grupo, todo mundo fala sua língua. Provavelmente era um grupo, né? Era um grupo, só que assim... Escola, alguma coisa assim. Tipo, eu vou ser muito sincera. Era um grupo, mas primeiro eu achava que era só eles, depois eu descobri que tinha 500 outros argentinos lá separados, mas todo mundo conhecia. Nossa. Enfim. E tinha uma boa quantidade de brasileiro, e uma quantidade boa. E o que eu acho legal pelo menos assim, o que eu reparei dos brasileiros que estavam na minha, no tempo que eu tava lá, é que a gente falava português, mas a gente falava muito inglês. Por exemplo, a gente sentava numa mesa, eu virei muito amiga de uma brasileira, e a gente sentava numa mesa e aí tinha francês, alemão, mexicano, essas coisas todas. A gente falava inglês. Isso, exatamente. A gente só falava português quando a gente falava, tipo assim, nossa, preciso ir no banheiro, vai comigo? Ia, voltava. Ou então quando era uma coisa entre nós, tipo assim, nossa, que horas é seu voo de volta? Nossa, não tô entendendo tal mapa. Coisas assim, básicas e curtas. Entendi. De resto, era inglês, assim. E isso, eu vou ser sincera, eu achei ótimo, porque eu treinei o meu inglês como nunca, e assim, apesar de saber que eu fui com uma grande vantagem, que era já ter um bom nível de inglês, assim, eu vi muita gente lá que entrou comigo, chegou no mesmo dia que eu, que não falava nada. Eu posso dar um exemplo, quando eu tava indo no carro pra Cambridge, tinha uma menina acho que do Uruguai, ela não falava nada de inglês. Eu tive que falar espanhol com ela. Ela falava inglês por muito pouquinho. Eu saí de lá, em 3 semanas, ela já tá falando inglês muito melhor. Que legal, a gente conseguia ter um diálogo, a gente conseguia ir pra aqueles escape 60, que você fica dentro de uma sala pra sair, e a gente conseguiu brincar aquilo em inglês. Isso não é fácil pra quem não sabe, pra quem chegou lá assim. Sabe? Com certeza. Então eu acho que é uma imersão assim na língua mesmo, você tem que ir. E assim, eu falo sempre, errar é muito melhor você ir com um nível bom de inglês. Porque Sim. tudo fica mais fácil. Sim, né? com certeza. Porque você já sai da sua zona de conforto, você já sai dos lugares que você conhece, né? Das pessoas que você conhece, dos seus costumes. A gente sente falta de muita coisa do nosso clima, da nossa casa, do nosso conforto, da nossa família. Isso é normal, mas é importante a gente ir com a mente aberta para conhecer outras coisas que são maravilhosas também. Né? É uma oportunidade enorme que a gente tem. Sim, e isso eu acho legal também falar, porque pelo menos era uma das coisas que eu tava preocupada. Que você sempre pensa, tipo assim, você tá fazendo intercâmbio, você quer fazer amigo, né? E aí você fica pensando e pensando. E aí no primeiro dia de aula, é super engraçado, todo mundo se olha, tipo assim, quem são vocês? Sabe? Porque toda segunda entra aluno novo, então toda segunda tem gente nova na escola. E assim, eu acho que é você chegar e falar, sabe? Isso, tem que perder a vergonha e evoluir muito. Porque assim, as pessoas que estão ali, elas estão no mesmo nível que você. Sim. Então se você fala bem, elas vão falar bem também. Se você fala mal, elas também vão estar falando mal. Vocês vão estar se esforçando para entender, né? Então... Sim. E uma outra coisa, Rafa, que eu queria saber a respeito da sua sala. Como é que era a sua sala que você estava lá na escola? Como é que era o nível dos estudantes? Como é que era o número de alunos? Como é que eram as aulas? Então, eu fiz o curso normal de inglês, eu não fiz avançado, nem aqueles focados em business, essas coisas. Eu fui no regular. E, assim, eu tava no nível mais alto, num dos mais altos lá. A sala tinha C2? C2? Eles fizeram um nível que era C1/C2. Era pra botar
gente dos dois níveis pra ver o que dá. Ajudar. Pra dar um empurrão. Mas no fim, meu nível ficou C2 mesmo. Tipo, Maravilhoso. Era em média umas 16 pessoas, alguma coisa assim. Era 16 pessoas. Gente, assim, de tudo quanto é lugar. Por exemplo, na minha sala não tinha nenhum brasileiro. Nenhum brasileiro. Tinha muito argentino, não tinha nenhum brasileiro. E a gente tinha também aquelas aulas que a gente podia escolher o que a gente ia estudar. Aí eu fiz cultura britânica, que era super interessante. A professora abriu o mapa e aí ela ia mostrando. Quando eu falei pra ela que eu ia pra Londres sozinha, ela abriu o mapa comigo e falou, ó, onde você quer ir? Aqui e ali. Aí ela mostrava, tipo assim, ó, você fazer esse caminho aqui. Eu achei todo mundo da escola muito atencioso. A escola tem uma estrutura, assim, incrível. Se você não quiser se preocupar com nenhum passeio, assim, por sua conta, você consegue fazer tudo com a escola. Ótimo, isso é importante falar também. Então, existe a possibilidade de você fazer os passeios com a escola aos finais de semana, e aí vão alunos, vão guia, seguindo, né? Sim. E tem a possibilidade de você fazer o passeio sozinha, como você fez várias vezes, né? E, assim, até durante a semana mesmo, por exemplo. Teve um dia que eu fui num museu, mas 2 semanas depois a escola levou todo mundo nesse museu. Teve uma excursãozinha pra lá, sabe? Legal. Então, você consegue fazer muita coisa dentro da própria cidade, que eu acho muito legal. Você acha que você teve muito tempo livre ou você conseguiu aproveitar muita coisa? Porque outra coisa que as pessoas pensam também, nossa, eu vou ter 4 horas de aula por dia, e aí o resto do dia eu vou ficar fazendo o quê? Como é que vai ser? Eu vou ficar lá à toa? Né? Como que é isso? Tem alguma coisa pra fazer? Olha, eu acho que não tem como você ficar à toa. Eu acho que você só fica à toa se você fizer muito esforço pra ficar à toa. Sempre tem alguma coisa, né? Sim. Ou a escola promove, ou alguém te chama. Sim, e eu acho que, assim, pelo menos assim, eu posso falar de Cambridge. É uma cidade boa, até pra você sair pra caminhar. Não fazer nada. Só anda pela cidade. É uma outra experiência, é uma outra energia. E assim, e tem programação pra quem é da manhã, pra quem gosta mais de fazer atividade de dia, pra quem gosta de fazer atividade de noite. Então, assim, eu acho que você só não faz nada se você não quiser. E aí eu acho que isso ajuda um pouco também essa coisa de você ir criando amizade com as pessoas da turma, porque uma vai animando a outra. Assim. Legal. Isso... E você fez muitas amizades de outros países? Sim, muitas. E assim, eu converso com eles até hoje, morro de saudade. Tive que baixar um aplicativo só pra conversar com eles, porque eles gostam de usar aquele Be Real, que você tira a foto na hora que toca. Eu tinha baixado aqui, eu tive zero paciência pra mexer com ele. Aí todo mundo lá tinha, eu baixei de novo. Aí todo dia esse negócio toca pra mim, pra tirar uma foto. Tira uma foto de Pois é. E me conta o que você mais gostou desse intercâmbio, se valeu a pena, se você teve vontade de fazer outros ou não. Olha, eu sempre quis fazer intercâmbio. E, assim, eu acho que nem nos meus maiores assim, sonhos eu poderia imaginar ter uma experiência tão boa quanto eu tive. Especialmente porque eu acho que a gente conhece muito de si mesmo nesses intercâmbios. Porque você tá realmente sozinho, sabe? E é você por você. E, assim, por mais que isso às vezes possa assustar, isso é muito legal. Você descobre coisas, às vezes, que você não sabia que você gostava. Você vive experiências que se você ficasse só no seu mundinho com as suas pessoas, você não viveria. Então, pra mim, o que eu mais gostei foi isso, assim. E todo o contato que eu tive, especialmente de troca, assim, cultural com as pessoas e tudo. E você vê, assim, realidades muito diferentes da sua. E isso é muito legal. Fora, além de conhecer, assim, a cidade, né? Porque tudo pra mim... Eu lembro que todo dia eu chegava na residência, eu chegava no meu quarto, mandava mensagem pra minha mãe e falava assim, hoje foi o melhor dia de todos. Deixa eu te contar o que eu fiz. E, assim, era coisa simples, às vezes. Eu falava, nossa, eu saí, eu andei. Inclusive, alguns falam que é pertinho ali. Não é pertinho ali, porque eu caí nessa uma vez, eu andei meia hora. Tava muito frio. Nossa, foi o único dia que eu reclamei. Você não pegou chuva, né, Mar? Você pegou chuva lá também? Eu peguei chuva pouquíssimas vezes. Eu peguei um dia de manhã, coisa pouca. Eu peguei em Londres, na minha primeira vez lá, mas pouco também, tipo assim, choveu e aí parou. E no meu penúltimo dia inteiro lá, que eu fui pro King's College, porque a cidade gira em torno da Universidade de Cambridge, né? E aí tem os colleges, que são as escolas, né? Espalhadas pela cidade, que você pode conhecer. Quando eu fui na principal, que é o King's, que é linda, começou a chover, eu abri o guarda-chuva, meu guarda-chuva quebrou, foi aí, porque ele levantou. E aí as peças saíram tudo. Nossa. Foi lá de um templo japonês que tem lá, não sei nem qual o significado daquilo ali. Eu só lembro que eu tava chovendo, eu fiquei brigando assim com o guarda-chuva. Inclusive, os guarda-chuvas de lá são muito melhores que os nossos. Pois é. Mas eu falo que o frio a gente consegue levar, né? Assim, mas a chuva realmente ela prejudica um pouco. Então, sim, mas pegou pouca chuva lá. Mas assim, eu peguei bastante frio, né? Tinha às vezes que eu abria, tipo, eu não cheguei a pegar neve, mas eu abria a janela e tava tudo branquinho, assim, sabe? Tipo, o gelo que foi feito tipo, de noite. Então, o clima ajudou muito, assim. Eu lembro, na minha segunda semana, a minha professora ficou falando, gente, a previsão é de neve. E eu entrava, tipo, lá eles ainda usam muito jornal, né? Tipo, de papel. Aí tava dando, tipo assim, temperatura negativa, não sei o que e tal. Eu lembro que eu corri pra uma loja, a moça falou, o que você quer? Eu falei, eu nem sei. A temperatura, eu moro no Brasil, o que eu preciso? Aí ela só foi me apontando o que precisava, o que faltava, tipo, na minha roupa. E eu passei tranquilo, assim. Ótimo. Beleza, Rafa. Rafa, muito obrigada pela conversa. Amei saber as notícias, o intercâmbio. Obrigada pelo convite.
conta a sua história no stand da Rafa também. Eu vi que você de vez em quando publica algumas coisas lá, vão chamar as pessoas para seguirem. Tem um monte de conteúdo bacana lá, eu adoro. Fico sempre vou lá dar uma olhada, ver o que você está indicando. E o stand me deu muitas oportunidades lá também, Mesmo? na viagem, porque eu resolvi que eu não ia produzir conteúdo lá. Eu falei assim, eu vou viver, eu gravo tudo, depois eu posto. Verdade. E assim, na época que eu fui, foi a época que lançou quando eu cheguei lá, o livro do Príncipe Harry tinha lançado, tipo assim, 3 dias. É uma febre, né? A Inglaterra inteira falava disso. Todo dia no jornal, era a cara dele, era um trecho do livro. Aí eu falei que eu mexia com isso, tipo, pra professora, essas coisas aí. O professor levava material pra mim. Que Assim, legal. olha isso aqui. É coisa de museu mesmo. Por exemplo, eu adoro Van Gogh, aquele quadro dos girassóis, que até teve uma manifestação ano passado, essas coisas. Quando eu tava em Londres, muito livre, me perguntavam o que você quer fazer. Eu falei, nós vamos atrás do quadro. Entramos lá, tiramos uma foto, fiquei até perto demais do quadro, o segurança não gostou muito, me deu uma bronca lá, assim, afasta um pouco. Mas assim, me deu muitas oportunidades. E assim, eu gosto de cultura, no geral, e a Inglaterra é a terra da cultura, né? Tem pra todos os gostos que você imaginar. Tem lá. Então, assim, foi incrível. Eu acho que eu podia ter gravado a minha vida 24 horas por dia lá, e mesmo assim eu não conseguiria mostrar o que ia estar lá vivendo isso. E sobre intercâmbio, eu já tô pensando no próximo, porque meu objetivo agora é só viajar, estudar e conhecer o mundo. É muito bom, né, Rafa? Aqui, você fez uma tatuagem. Conta pra gente, mostra pra gente e conta um pouco da história dessa tatuagem. Rapidinho, antes de finalizar. Eu fiz... Acho que não dá pra ver direito, mas eu fiz as coordenadas geográficas de Cambridge, porque eu queria muito marcar essa viagem de alguma forma, porque eu penso que ela já me marcou de tantas formas. Pra mim voltar pro Brasil foi uma sensação, tipo assim, eu mudei e tá tudo igual, sabe? Você voltou outra pessoa, né? Eu voltei outra pessoa. Eu voltei outra pessoa. E eu acho que é impossível uma viagem dessa não te mudar, sabe? Mesmo que seja só um pouquinho, querendo ou não, muda alguma coisa em você. E eu gosto muito de... Assim, eu não entendo, não sei ler mapa, mas eu adoro geografia, por algum motivo. E aí eu falei, eu quero isso de alguma forma. E aí eu fiquei, símbolos da Inglaterra. Mas eu não quero fazer, tipo, Big Ben, eu quero fazer Cambridge. Mas eu não vou tatuar tipo, a universidade. Fica muito estranho, eu nem estudo lá. E aí eu comecei a olhar, aí eu parei nessa, tipo, eu tava buscando tipo, inspiração no Pinterest. Aí eu achei uma dessas de Nova York. Aí eu falei, vai ser essa. Aí eu falei, mas tem que ter a coroinha, porque assim, como eu tava lá bem no momento que teve todas aquelas confusões da família real, eu brinco porque assim, eu tava lá e eu tava acompanhando a família real junto comigo. Ela tava junto comigo. Teve um dia que eu fui num palácio, e eu lembro que a moça falou, são 3 andares, você pode ir aqui, nesse aqui, a princesa de não sei o que tá lá, você não pode entrar. Aí, tá bom. E todo respeito, ninguém... Legal, né? E você acha com a maior naturalidade, assim, possível. Então, eu acho assim, foi uma viagem que me marcou de uma forma que eu nem, assim, consigo falar. Esse mês, lá em São Paulo. E eu tava conversando com as meninas que também viajaram para diferentes lugares. E todas falam assim, você olha as fotos todo dia, você fica só pensando em voltar. Você vira aquela pessoa chata que fica, na Inglaterra é diferente, sabe? Mas é tudo um sonho. Você se encontra lá e é uma sensação muito boa. É tudo um sonho. É muito bom. Rafa, muitíssimo obrigada. Foi uma delícia a nossa conversa. Obrigada pelo convite. De deixar a gente participar desse momento seu do intercâmbio. Foi maravilhoso viver isso junto com você. Sua ansiedade no pré-embarque, né? Assim, às vezes, nossa, o que eu levo? O que eu faço? O que eu ponho? Não sei o quê. E a gente, não, Rafa, eu comecei a mandar mensagem uns 3 meses antes da viagem. E ver o tanto que você se realizou nessa viagem, né? Isso pra nós é maravilhoso. Obrigada por tudo, viu? Um beijo. Obrigada. Beijo. Tchau. Obrigada pelo convite. Nada.